Congresso Nacional, e essa é uma casa que costuma acordar apenas quando o grito forte e organizado vem de fora para dentro, e Vossa Excelência hoje dá mais uma demonstração de que não há nada, absolutamente nada mais urgente na pauta do Brasil real do que a refundação da federação. Ouvi com atenção aqui o discurso do presidente da minha casa, presidente Renan Calheiros, que na verdade fez o discurso que deveria ser o meu, de cobranças muito objetivas ao governo federal. Mas é preciso, presidente Renan, senadores, deputados que aqui estão, que esse conjunto de boas intenções vire realidade, realidade palpável na mão daqueles que têm a responsabilidade de administrar os mais de 5.500 municípios brasileiros. Eu estou muito à vontade, muitos que estão aqui me conhecem e eu tive a oportunidade de por 8 anos governar o Estado brasileiro que tem o maior número de municípios. E eu saúdo, me permita em especial, os prefeitos de Minas Gerais, mais uma vez aqui, em grande número. Eles me conhecem e sabem que durante 8 anos a briga pelo fortalecimento da federação foi a prioridade absoluta da minha ação política. Chegamos no Congresso, as prioridades não mudaram. As tentativas foram permanentes de incluir aquilo que hoje parece mais próximo de se realizar na pauta do Congresso Nacional. Porque é absolutamente inadmissível que um país como o Brasil, quase que um continente, uma federação hoje, a meu ver, apenas uma frase solta numa folha de papel. Porque nós vivemos, na verdade, no Brasil, quase que no Estado unitário. E eu volto ao tempo, Ana Amélia, para lembrar, caro companheiro Lindbergh, que quando da proclamação da República, Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, patrono do Senado Federal, nos ensinava que o império ruíra não por ser império, mas por não ter a visão federativa. Ele se dizia, inclusive, federalista antes sequer de ser republicano. E essa lição é uma lição, senador Pedro Simão, nosso grande líder, inspirador nessa casa, conhece muito bem. Hoje nós compreendemos que é preciso rapidamente fazer um definitivo pacto em favor da federação, ou nós continuaremos a ter medidas paliativas anunciadas com enorme preocupação marqueteira, mas sem entrar de verdade no problema real dos municípios brasileiros. É inadmissível, é vergonhoso num governo federal que se apropria de cerca de 70% de tudo que os senhores e os estados arrecadam e invista apenas 13% de tudo que é gasto em segurança pública no Brasil, enquanto os municípios e os estados investam 87%. Nos últimos 10 anos, apenas nos últimos 10 anos, a participação do governo federal no financiamento da saúde pública caiu em torno de 10%, eram 55%, hoje são 46% apenas de participação da União. E cresceu a participação de quem? Dos estados e dos municípios. Portanto, é preciso sim aproveitarmos esse momento de fragilidade, por que não dizer, do governo federal, para impormos a pauta do municipalismo, a pauta dos municípios, garantindo sim 1% a mais para o fundo de participação, mas garantindo, senadora Ana Amélia, senador Moca, essa como a prioridade maior de todas elas. Essa subcomissão deve ser criada com um compromisso maior da regulamentação do artigo 23, parágrafo 1º da Constituição, que define a competência dos entes federados. É importante definirmos o que é atribuição de municípios e estados, mas com dinheiro suficiente para que os municípios e os estados possam enfrentar os seus desafios. A pauta é muito extensa, mas eu me dedico agora, em apenas alguns segundos, dizer que não é possível nos programas correntes com os municípios o governo participar de forma tão irrisória. Quando foi criado, companheiros, o Programa de Saúde da Família, tão necessário e tão importante para criarmos condições de melhor saúde para as famílias mais pobres do Brasil inteiro, o governo do presidente Fernando Henrique arcava com praticamente 100% dos recursos necessários à sua continuidade, à sua manutenção. Hoje, o governo federal não participa com 30% sequer da manutenção das equipes de saúde da família e, mais uma vez, o ônus recai sobre os municípios.
Portanto, há um conjunto enorme, um conjunto extraordinário de medidas que tem que aproveitar esse momento para serem tomadas. Eu me lembro, presidente Ziukowski, há uma semana das eleições, há uma semana do segundo turno das últimas eleições, a senhora presidente da República disse ao Brasil, no Museu do Índio de São Paulo, que assumindo uma das suas primeiras medidas seria desonerar as empresas de saneamento do PIS/COFINS para que elas pudessem investir em saneamento no Brasil inteiro. Hoje as empresas de saneamento pagam mais em impostos federais do que investem em saneamento, e isso não aconteceu até hoje, passados quase 3 anos desse governo. E o encontro de contas com a Previdência, que depende apenas da vontade da Presidente da República e do seu governo para sanar uma agonia crescente dos municípios brasileiros.